começar então exatamente falando sobre essa internacionalização do LEAD, né, governador? O senhor acaba de promover um evento de grande alcance em Londres, né? E eu queria saber quais foram os resultados. O senhor já conseguiu parametrizar? Qual é o resultado desse encontro? Evaldo, primeiro, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela oportunidade da entrevista. Essa foi uma estratégia dos últimos 2 anos do LEAD, 2023-2024, de internacionalizar as suas operações, além de dentro nacionalizar também. Nós estamos aqui hoje com 26 unidades no Brasil, atendendo 22 estados e expandindo. Vamos chegar ao final do ano que vem em todos os estados brasileiros e territórios também, inclusive incluindo o Distrito Federal, onde nós já estamos. E internacionalmente, 21 unidades abertas. Este evento do LEAD em Londres, o Brasil Conference, tem sido repetido em várias capitais europeias, do Oriente Médio, da China, em cidades chinesas, nos Estados Unidos e na América Latina. Qual é o grande objetivo? Aproximar investidores internacionais daqueles que são empresários no Brasil para, nesse matchmaking, criarem oportunidades de investimentos no Brasil. Então, é do privado para o privado. Não há a dependência de governos. Respeita esse governo, e é importante que haja uma relação respeitosa com os governos municipais, estaduais e o governo federal, assim como o Itamaraty, principalmente nos eventos internacionais, nós realizamos sempre com a participação do embaixador e do cônsul brasileiro, respeitando a qualidade, inclusive, da diplomacia brasileira. Porém, o grande objetivo é aproximar os interesses de investidores, bancos, corretoras, empresas, de organizações privadas brasileiras ou de capital misto que possam ser beneficiadas com estas ações. Londres foi mais um passo nesse sentido, voltado principalmente para o tema da transição energética. Aliás, o Brasil tem 2 grandes bandeiras de interesse mundial: transição energética e segurança alimentar. Esses são os dois porte-estandartes do Brasil no mundo, onde o Brasil tem relevância e tem enorme respeitabilidade. Há outros setores também, mas esses, a nossa competitividade é enorme, a nossa oferta é vasta e o custo oferecido nestes produtos e serviços são muito competitivos. Então, essas são as 2 grandes bandeiras. Londres foi mais transição energética do que segurança alimentar e, obviamente, com resultados palpáveis. Os resultados são sempre materializados de médio e longo prazo. Você não tem investimentos de 500 milhões de dólares, 800 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares, 2 bilhões feitos da noite para o dia e nem com a busca do imediatismo. São investimentos de longo prazo, porque não são especulativos. São investimentos que se internam no país com empresas que já existem, que podem ser mais capitalizadas, ou novos negócios, novas empresas que se implantam no Brasil e que startam os seus negócios aqui. Governador, e como é que neste momento específico, né, de um mercado financeiro em turbulência, como é que o investidor estrangeiro está enxergando o Brasil? Qual é o feedback que o senhor obteve lá, especificamente falando do momento que o Brasil está vivendo? É ainda interessante? A turbulência política não é um ponto de interesse de investidores internacionais. A turbulência econômica, sim. A turbulência política, não. O mundo vive em turbulência política. Vamos lembrar que nós temos um conflito na Europa do Leste, e já há mais de 2 anos, e que envolve a União Europeia, principalmente a Ucrânia e a Rússia. Não é um conflito pequeno, não é uma circunstância setorizada. Fora outras situações graves, como recentemente na Síria, que também é uma situação conflitiva. Aí você tem o conflito no Oriente Médio com Israel e a faixa de Gaza. Outros pontos do mundo vivendo conflitos. Aqui na América Latina eclode uma crise em um país latino-americano a cada 2 meses, a cada 3 meses. Então é uma circunstância que o investidor sabe lidar com isso. Ele não gosta, mas ele sabe lidar com isso.
Agora, a crise econômica é a falta de credibilidade e, principalmente, se essa falta de credibilidade ela se estende à insegurança jurídica. Isso afeta e isso liquida a possibilidade de investimentos no país que não oferecer segurança jurídica a investidores. Repito, crises políticas, entra presidente, sai presidente, mais para a esquerda, mais para a direita, mais para cima, mais para baixo, está precificado no âmbito universal, no âmbito mundial. O que não está precificado é a crise de credibilidade e a falta de confiança na chamada segurança jurídica. E o senhor ouviu preocupação nesse sentido de eventuais investidores estrangeiros? Nos últimos 2 anos, não é de agora, não é a crise do dólar que o país vive nesse momento que provocou esse sentimento de dúvida em relação à confiança dos investidores. Há 2 anos que há uma desconfiança e, infelizmente, ela vem aumentando com o tempo, ela não vem sendo reduzida. Porque quem faz um investimento de bilhões de dólares, ele faz um investimento pensando em 10, 20, 30, 40, 50 anos, ele faz um investimento de longo prazo. E ele confia nas regras que foram apresentadas para que o seu investimento pudesse ser calculado, precificado, planejado e considerado naquele país. Então, ele não suporta mudanças de regras ao longo do curso do seu investimento. Isso liquida com a perspectiva da empresa e, obviamente, com a possibilidade de prosseguir investindo no país. Governador, o que pode ser interpretado, o que pode ser entendido como insegurança jurídica? Eu vou citar uma questão que envolveu uma grande empresa internacional, que foi o X, uma plataforma com uma intervenção do Supremo para que se retirasse do ar. Empresas do mesmo conglomerado acabaram marcando com o pagamento de uma dívida que não era especificamente da sua responsabilidade. Isso é interpretado lá fora como insegurança jurídica? O senhor teria algum outro exemplo para me dar? Não, nesse caso não é. É uma questão pontual, eu diria grave, mas isso não é interpretado como insegurança jurídica. Por quê? Porque houve uma circunstância de desrespeito em relação à legislação brasileira e a não compreensão de que o X precisava ter um escritório, representante legal no país, alguém que pudesse representar a empresa diante de alguma circunstância de ordem legal. Você não pode estar operando num país, faturando num país e não ter escritório no país. Isso não é razoável em nenhum lugar civilizado do mundo. E era o caso do X, que tinha escritório no Brasil, fechou o seu escritório, demitiu os seus profissionais, inclusive os que tinham função diretiva, e disse que não ia ter mais ninguém aqui, porém, seguindo a sua operação. Isso contraria a Constituição. Você não pode ter uma empresa no Brasil, seja em qual setor ela venha atuar, e não ter ninguém responsável legalmente pela empresa aqui. Então, não é este um tema de insegurança jurídica. Tema de insegurança jurídica é aquilo que foi feito contra a Paper Excellence, de capital chinês, indonésio e chinês, com o INCRA estabelecendo limitações a que uma empresa multinacional possa ser proprietária de terras no Brasil. Isso gera insegurança jurídica. Por quê? Já são milhares de empresas que possuem território, terra, espaço no Brasil, ou para uma fábrica, ou para o empreendimento do agronegócio, ou para atividades de ordem comercial. Como é que agora você contraria a Constituição e coloca o INCRA, um órgão do governo federal, para dizer que quem tem plantio, vou dar um exemplo além da Paper Excellence, a British American Tobacco, a BAT, conhecida aqui no Brasil como Souza Cruz. A Souza Cruz tem áreas de plantio de tabaco no Rio Grande do Sul, de forma cooperada, de forma estruturada, há mais de 50 anos. São áreas extensas, muitos acres de plantio de tabaco. Você pode gostar do tabaco ou não gostar. Eu, por exemplo, não fumo, não gosto de quem fuma, não gosto do cigarro, mas eu respeito, a lei permite e respeito quem faz investimentos nessa área. Geram empregos, pagam impostos,
geram prosperidade ao país e cabe às autoridades de saúde definirem os alertas e a conveniência daquilo que se promove do ponto de vista do consumo de cigarro. Mas é uma empresa multinacional, há 50 anos no Brasil, que de repente pode se ver ameaçada porque tem propriedades de terra exploradas e administradas por famílias brasileiras, mas ela é proprietária de terra. A Paper Excellence é uma empresa que explora celulose, papel e celulose. Não há como você produzir papel e celulose sem terra e sem árvores. Se você não planta eucalipto, você não vai extrair celulose, nem vai fazer da celulose papel ou tecido. Então, esse é um outro ponto. Você não pode imaginar uma ArcelorMittal, que é uma empresa indiana com sede em Londres, que faz exploração mineral, ser proibida de atuar no Brasil, porque ela não pode ser detentora de minas para a produção do ferro e do aço. Então, isso gera insegurança jurídica grave. E qual é a expectativa dos investidores? O que eles esperam que o Brasil faça para eliminar esse ponto nevrálgico? Que o judiciário e o legislativo cumpram o papel que o executivo não tem cumprido. Essa é a expectativa. Que a Suprema Corte Brasileira e o Congresso Nacional impeçam que medidas casuísticas desta ordem, ou de ordem ideológica, ou inspirados em questões políticas, possam cessar. Esse é o caminho. É a lei e a obediência à lei. Quem faz a lei é o Congresso. E quem estabelece que a lei tem que ser cumprida é a Suprema Corte. Ou são os tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal de Justiça. Tendo consciência do momento político atual, o senhor acha que isso é para quando, governador? Essa consciência para não criar esses empecilhos para investimentos estrangeiros, isso se resolve num governo, em 2 governos, em 30 anos? Qual que é a expectativa? Isso se resolve com bom senso. E bom senso leva minutos. Hoje no Brasil? Não há. Bom senso leva minutos. Minutos. Você tomar uma decisão de bom senso, você leva minutos. Assim como tomar uma decisão errada, leva os mesmos minutos. Olha a situação que o Brasil vive hoje do ponto de vista cambial. Por quê? Houve uma decisão equivocada, num anúncio errado, na hora errada, na forma errada, e que prejudicou fortemente um projeto econômico que estava sendo bem construído pelo ministro Fernando Haddad. Aí eles colocaram... Foi feito por ele, inclusive, governador. Hein? O anúncio foi feito pelo Haddad, não foi? Mas ele foi imposto a ele a inclusão de um fator que não estava no plano técnico do Ministério da Fazenda. Você isentar o imposto de renda para famílias ou pessoas que ganham até 5 mil reais, isso não constava do pacote econômico com o controle fiscal que o ministro ia apresentar. Porém, ele foi literalmente intimado a incluir isso no pacote. A gente já vai voltar para a política, governador, mas eu queria trazer, se o senhor me permitir, a conversa para o grande ABC, já que nós somos de lá, e ainda falando do LIDE, evidentemente, né? O senhor falou dos 22 estados e que em breve quer que essa representatividade se expanda para todos os territórios, tal, né? Como é que anda a questão com o ABC, o LIDE, governador? O que tem, qual é a avaliação que o senhor faz do LIDE lá no grande ABC? É possível expandir? Qual que é a expectativa do senhor em relação ao LIDE lá nas 7 cidades? O LIDE no grande ABC tem uma importância relevante para a economia do estado de São Paulo e também a economia brasileira. Um dos maiores polos industriais do país está concentrado nessa região do grande ABC, como um todo. Não apenas na indústria automobilística, acessórios, segmentos eletroeletrônicos, área tecnológica, produção de acessórios, a área também de confecção. É ampla a linha produtiva na indústria, assim como o setor de comércio e de serviços nessa região. São cidades prósperas, algumas até estão entre as cidades com o melhor IDH do país, uma economia que se movimenta bem, que gera empregos.
Vale lembrar que algumas dessas cidades do Grande ABC são as que têm o menor índice de desemprego do país, exatamente pela sua capacidade econômica na indústria, comércio, serviços e tecnologia, produzir empregabilidade, e o LEED está exatamente onde a economia pode prosperar. A implantação do LEED, salvo engano, nós estamos há 3 anos no Grande ABC, acho que a gente pode cravar isso, se não for 3 anos, 3 anos e 4 meses, 3 anos e 5 meses, e desempenhando muito bem o papel na relação direta com as empresas, entre as empresas e também com as prefeituras municipais. Faço um registro aqui, de maneira geral, na minha visão, tendo sido prefeito da capital de São Paulo, a média qualitativa dos prefeitos do Grande ABC é boa. Então, isso também cria um caminho facilitador na relação com o setor privado. E por quê? Governos que não interferem, não atrapalham, já estão colaborando muito com o setor privado. Governos que têm uma visão pró-privado, ainda mais, porque estimulam o setor privado, com concessões, com PPPs, ou com medidas, iniciativas, ou mesmo com iniciativas das câmaras municipais que facilitam o ingresso de capital e a geração de emprego. Ao contrário disso, é sempre um desastre. Agora, governador, antigamente se falava, né, e a realidade, na verdade, meio que mostrou isso, né? Algumas grandes empresas deixaram o Grande ABC, né? A Ford primeiro saiu do Grande ABC para depois sair do Brasil. E a gente tem a Toyota, que também saiu de lá, só para ficar nas mais representativas. E havia um senso comum de que não se investia no Grande ABC mais do que se investe, porque o sindicalismo era muito forte e o sindicalismo estava pouco disposto a conversar com a iniciativa privada. A nós, nos parece que esse senso comum mudou um pouco. Internacionalmente, desculpe insistir num tema paroquiano, o Grande ABC segue tendo relevância internacional? Se fala de investimento no Grande ABC quando se fala de investimento no Brasil, o senhor poderia traçar algum panorama que pudesse dar uma ideia de como é que anda a imagem do Grande ABC fora do Brasil? Fala-se de São Paulo como estado, e se reconhece a potência que é o estado de São Paulo. São Paulo representa quase 38% de toda a economia do país. Então, a relevância é o estado de São Paulo, é um estado-país. Então, todas as regiões do estado que são produtivas, que geram oportunidades para investimentos, indústria, comércio, serviços e outros setores, aí eu destaco tecnologia, elas são relevantes. Mas a visão sempre é do estado de São Paulo. Ao trazer investidores ou potencializar investidores, aí sim se setoriza e se coloca as opções de investimentos onde há mais disponibilidade de mão de obra, formação de mão de obra, qualificação de mão de obra, logística e uma situação de estabilidade também na gestão municipal. Gestões que são longevas, não do ponto de vista do mesmo prefeito ou prefeita, nem poderia ser, mas que tem uma variação pequena na sua compreensão do privado, tendem a receber mais investimentos do que aquelas regiões ou cidades onde se alternam visões extremadas de ordem política. O extremo é sempre muito ruim para o investidor privado, onde você não tem a confiança de que o domínio daquilo que foi estabelecido será garantido e será mantido na gestão seguinte por uma razão de ordem ideológica ou partidária. Por isso é que eu fiz a menção. De maneira geral, nesses últimos 8 anos, as cidades e os prefeitos e prefeitas do Grande ABC tiveram um bom comportamento, na minha visão. Um comportamento equilibrado, com uma visão correta no plano socioeconômico. Valorizar a economia, crescer, estimular, mas também ter um senso pragmático de redução da pobreza e atendimento aos mais vulneráveis. A minha visão é uma visão boa em relação ao Grande ABC. Queria fazer um esclarecimento em relação à Ford. A Ford não saiu por nenhuma razão vinculada ao Grande ABC, a São Paulo ou ao Brasil. A Ford tomou uma decisão mundial, errada, inclusive, de deixar o Brasil, porque fez um investimento enorme ao longo de mais de 40 anos aqui no país, quase 50 anos aqui no Brasil, e cometeu erros e equívocos de ordem de gestão, comprometendo o seu resultado
E, obviamente, que a matriz não quis dar continuidade a uma contínua linha de perdas com a indústria de veículos e caminhões aqui no Brasil. O erro não foi nem do Brasil e muito menos do grande ABC, foi da Ford, neste caso. No caso da Toyota é diferente, ela tem sucesso e tem êxito, ela fez um remanejamento, porque ela tem outras estruturas industriais aqui em São Paulo, ela entendeu que agrupá-las em uma única região, na região metropolitana de Campinas, era uma opção mais econômica no alinhamento de resultados, mas abriu espaço também para outras indústrias que não automobilísticas que ocuparam fisicamente as áreas que eram tanto da Ford quanto da Toyota. Uhum. Governador, o senhor citou alguns itens que servem como motor para atração, né? O senhor citou logística, o senhor citou pouca interferência do setor público no privado, o senhor citou capacitação de mão de obra. O que explica então, governador, que quando grandes empresas olham para o Brasil para investir, eles acabam optando por Minas Gerais, acabam optando pela Bahia, eu estou falando de montadoras, de indústrias farmacêuticas. Por que o grande ABC, embora tenha praticamente tudo isso que o senhor menciona, acaba sendo preterido? O que essas outras regiões estão à frente do grande ABC na hora da decisão? Se é que o senhor consegue me responder essa questão. Eu não vejo sob esse prisma, eu tenho uma visão distinta. Uhum. Não vejo nem discriminação, nem falta de atenção e interesse em relação à região do Grande ABC. São ajustes que se fazem. O Grande ABC tem essa grande vantagem. As pessoas, lá você tem mão de obra abundante, tem jovens, tem juventude, os jovens são importantes quando empresas pensam no longo prazo, pensam em ter funcionários que possam ser qualificados e terem uma longa vida de atuação na empresa, não a curta vida. Isso não implica também na impossibilidade de ter pessoas com mais de 40, 50 ou até 60 anos com empregabilidade. Mas onde você tem um solo mais frequentado por jovens, você tem a longevidade dos investimentos dessas empresas. Eu não vejo nenhuma restrição em relação ao grande ABC, de nenhuma, exceto do agronegócio. Aí, por uma razão óbvia, são áreas urbanas, densamente habitadas, não há espaço para a evolução do agronegócio, pelo menos no plantio. No processamento, sim, mas no plantio ou na proteína animal, não. Então, eu não vejo nenhum tipo de ponto que possa condenar, seja qual for a área física de atuação no grande ABC. Falta, talvez, um pouco mais de agressividade por parte dos prefeitos. Isso, sim. O que eu chamo de agressividade? Eles podem estar mais presentes, por exemplo, em eventos e atividades do LIDE, em eventos e atividades da Apex, que é a Agência Governamental Federal de Promoção Exterior, não ficarem apenas com um sentimento, vamos dizer, muito local e muito dentro do estado de São Paulo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma prefeitura que fica na região metropolitana e tem sido muito agressiva nas ações internacionais e com bons resultados, que é Barueri, Prefeitura de Barueri. Barueri participa conosco, mas poderia estar participando em outras atividades também de ordem internacional frequentemente. E já capturou investimentos na área de tecnologia e inteligência artificial robustos e na área de logística também para Barueri. Por quê? Saiu do quadrado. Ela não ficou ali, vamos dizer, limitado ao seu quadrado ou limitado à sua moldura. Ela foi além. Seu secretário de Indústria e Comércio, o prefeito, entendendo que era importante, designou o seu secretário de Indústria e Comércio a participar desses encontros, fez a lição de casa, preparou material, oportunidades com inglês, espanhol, francês, ou seja, teve uma visão avançada, moderna, de colocar a cidade no contexto internacional, que vem um pouco dentro da sua pergunta, uma das perguntas anteriores, mas sempre vendendo São Paulo e o Brasil, não isoladamente, né? E deu resultado. Então, esse é um bom exemplo. Ótimo. Governador, eu preciso agora partir para a política, já dado o horário, né? Vamos falar, falar um pouco da situação do senhor, né? Sente saudade da política? Eu tenho lido que o senhor não quer voltar para a política, mas o senhor é um agente político, é inegável. E o senhor sente saudade dessa vida palaciana ou tá bem
Não, eu sinto orgulho do período em que fui prefeito e governador. Mas tomei uma decisão e mantenho essa decisão. Eu não vou voltar para a política. Não tenho mágoa, não tenho ressentimento, nem da vida pública e nem daqueles que compartilharam comigo a vida pública. Ao contrário, tenho orgulho, satisfação e gratidão, porque a vida pública ensina, e muito, nos bons e nos maus momentos. E esses ensinamentos me ajudam a ser uma pessoa melhor. Hoje eu sou uma pessoa melhor do que era quando governador e quando prefeito. A quem eu devo isso? Ao meu período de 6 anos como prefeito da cidade de São Paulo e como governador do estado de São Paulo. É um grande aprendizado. Então eu tenho agradecimento. E, quero lembrar, trabalhei de graça. Eu doei todos os meus salários como prefeito, como governador, para o Fundo Social da Prefeitura e do governo de São Paulo. Usei meu automóvel, usei minha casa, não vivi no Palácio dos Bandeirantes, embora tivesse direito, nenhuma condenação foi feita, está lá para abrigar o governador eleito do estado, mas eu preferi seguir na minha casa, utilizar o meu carro, fazer as coisas que eu sempre fiz com os meus recursos e trabalhei de graça 6 anos para atender a população da minha cidade e do meu estado. Contrapartida, aprendi muito. E volto a repetir, eu sou uma pessoa melhor hoje no conteúdo, na formação, na minha estrutura psicológica, na minha memória de vida. Então, eu deveria ter pago para trabalhar, tamanho o aprendizado que tive nesse período como prefeito e governador de São Paulo. Se o senhor fosse citar o que de mais importante o senhor aprendeu no momento de dificuldade, o senhor disse que aprendeu momentos bons e ruins, no momento de dificuldade, o que o senhor mais aprendeu que hoje faz diferença na vida do senhor? A ter paciência. Ter paciência. Esse foi o grande aprendizado. Um dos grandes aprendizados, mas o maior deles. Você precisa ter paciência, compreensão, para entender o ser humano, entender as suas reações, entender os seus comportamentos e não condená-los. O fácil é condenar. Ou se auto-intitular. Fui vítima, fui injustiçado, não poderiam ter feito isso comigo. Ao contrário, quando circunstâncias que, a seu ver, podem não ser justas e corretas, aprenda com elas e entenda por que essas pessoas tiveram esse comportamento. Ao invés de odiá-las e torná-las indesejadas, compreenda, ouça e respire fundo e tenha paciência. Isso vai ajudar você a encontrar melhores caminhos e melhor interpretação em relação às pessoas do que a reação imediata, impulsiva, em relação às circunstâncias que não lhe foram favoráveis. O senhor acha que faltou um pouco de paciência naquele momento, de prefeito para governador, para presidente da República? Sim, sim. A compreensão e a paciência ajudam você também a estabelecer o ritmo adequado da sua trajetória. Na vida privada é na vida pública é diferente. Eu imprimi um ritmo na vida pública, o mesmo que eu tinha na vida privada. Eu fui um gestor, absolutamente um gestor. Eu não fui um político, mas talvez se tivesse colocado uma dose um pouquinho maior da política na gestão, não teria comprometido a gestão e teria melhorado o comportamento político. É um reconhecimento. E a vida é feita assim. Quando você reconhece seus acertos, mas também reconhece os seus equívocos, você melhora a sua vida. Melhora a si próprio, que você se conhece e se interpreta melhor, e dá às pessoas também o sentimento de que estou falando com alguém que é capaz de compreender as boas situações, as más situações e a ter os seus próprios arrependimentos diante de um conjunto de êxitos, mas talvez com mais paciência, repito, maior compreensão, tivesse acumulado mais êxitos do que aqueles que acumulei. O senhor acha que tivesse sido um pouco mais paciente, menos assodado, o senhor seria presidente da República um dia, governador? Não sei. O presidente Fernando Henrique Cardoso sempre fala, e acertadamente, que presidência é destino. Ele me falou isso várias vezes. Presidência da República é destino. Não se planeja, não se organiza, não se estrutura alguém para ser presidente. É o destino que leva você a ser presidente. Então, na circunstância, o destino não quis que este fosse o meu caminho. Me colocou de volta na vida privada, com a minha família, meus amigos, e onde eu estou, aliás, muito feliz. Uhum. E se as circunstâncias impuserem um retorno à política, o senhor desconsidera ou, em nome do país, o senhor pode rever? Evaldo,
Você tem que fazer decisões e opções na sua vida, sempre. Pessoas que não fazem opções são pessoas que vivem em dúvida sobre o seu destino, para onde eu vou. Vou para cima, vou para baixo, vou para a direita, vou para a esquerda, seguro, avanço depois. Você precisa tomar decisões. Eu tomei uma decisão e a minha decisão foi voltar para o setor privado. E eu vou respeitar essa decisão. Ela não implica em nenhuma decepção com a política, nenhum ressentimento, zero. E também com as pessoas. Aquelas com as quais eu tive em algum momento algum entrevero ou distanciamento por força da relação política, partidária e principalmente eleitoral, estou absolutamente reconciliado com todos. Essa é exatamente uma das minhas perguntas. O senhor tomou algumas decisões de mandar até umas cartas, né, reconhecendo alguns excessos por conta das circunstâncias. O senhor fez esse pedido de perdão, inclusive, né? O senhor teve algum retorno? As duas últimas foram para o Lula e para o Alckmin, foram isso? Na verdade, não foi um pedido de perdão, foi a compreensão de que a política, e principalmente os momentos eleitorais exacerbados que foram, me levaram a fazer colocações que não deveria ter feito. E houve esse reconhecimento. Eu acho isso, inclusive, prova de grandeza e não de fraqueza. E eu tomei essa iniciativa com o ex-governador Geraldo Alckmin e com o presidente Lula. O governador Alckmin respondeu e teve um gesto, inclusive, elegante de ir à minha casa. Ele foi à minha casa, ficamos 2 horas conversando, dialogando e reconciliamos plenamente. Ele teve um gesto que eu reconheço com a grandeza de alma que tem o vice-presidente Geraldo Alckmin. O presidente Lula não respondeu, nem por escrito, nem por telefone, nem nenhuma outra demonstração. O que não tem problema. Eu fiz o que a minha consciência mandava fazer. Uhum. Governador, já deu, né? Mas eu tenho mais uma pergunta e é a última. Já que está aqui, né? Isso, já que estamos aqui, não podemos deixar de falar de uma questão quando o senhor era governador. Quando o senhor era governador, que ficou muito marcado lá no Grande ABC, que foi a questão da linha 18, governador. Sim. Foi do senhor a decisão de romper aquele contrato com a empresa. E partir para o BRT. Isso, e partir para o BRT. Que diga se não está rodando ainda, governador. Para puxar a orelha dos investidores ali. Você tem que dizer isso ao atual governador, não a mim. Mas a minha pergunta é no sentido de que, com essa decisão específica, o senhor julga, decorridos esses 4 anos, que foi a melhor decisão realmente ter mudado o projeto original? E o que o senhor acha do metrô? O Grande ABC precisa ou não precisa do metrô? Valdo, especificamente nessa linha 18, não precisa do metrô. O BRT pode cumprir perfeitamente as mesmas funções, com a mesma qualidade, com o mesmo atendimento, numericamente, com o conforto e a funcionalidade que a população merece, com um investimento muito menor do Estado. E foi essa a decisão. Foi uma decisão pragmática de tempo e investimento. O metrô custaria muito mais, num investimento que o Estado, naquele momento, não tinha condições de fazer, exceto se alguma empresa privada assumisse a responsabilidade de avançar integralmente na construção e na operação, e não houve empresa com este interesse. E segundo, o tempo. Serão 4 anos até a implantação plena de toda a linha, estamos falando de 2018, 19, 20, na verdade 2019 foi o início da minha gestão. Enquanto o BRT poderia ter seria, como é, na minha visão, uma alternativa mais econômica. Houve uma licitação, uma empresa venceu, ofereceu a melhor condição, e a sua implantação agora tem que ser gerenciada, evidentemente, pelo governo do Estado. Eu não sou mais governador, mas eu continuo confiando de que essa foi a melhor alternativa especificamente para a linha 18 do BRT no Grande ABC. E espero que ela, ao se implantar, confirme a expectativa que tínhamos em 2019 ao tomarmos essa decisão. Eu cometi um equívoco, governador. Era a penúltima pergunta. A última é a seguinte: como é que o senhor viu as prefeituras, né, as eleições municipais lá no Grande ABC? O senhor acompanhou de alguma maneira? Como é que o senhor viu o redesenho político lá do Grande ABC? Com normalidade. Eu sempre acredito que a eleição é a melhor alternativa dentro da democracia.
Ela pode acertar ou pode errar. O eleitor acerta e erra também. Mas eu prefiro o erro e o acerto da democracia do que a falta da democracia e a falta da opção do voto. Então, aqueles que foram votados e que foram eleitos sabem da responsabilidade que estão assumindo, ou nas suas reeleições, nos seus novos, na recondução aos seus mandatos, ou os que foram eleitos no seu primeiro mandato. E desejo a todos muito sucesso. Eu espero que as gestões prossigam com o bom ritmo que as gestões anteriores tiveram, ou, se possível, ainda melhor.